Oi, gente, estamos aqui de novo para ensinar Gálatas. A gente vai ver esse capítulo. É um capítulo muito importante. É um capítulo que fala sobre a parte de doutrina. Estamos falando sobre a diferença de fé e lei, das promessas. A gente vai falar bastante sobre as promessas e a lei de Moisés. A gente vai olhar para essas diferenças. Essas igrejas, né, não é uma igreja só, essas igrejas receberam o evangelho, eram gentios que receberam a graça primeiro e depois entrou judeus querendo levar uma outra mensagem sobre a lei de Moisés, sobre circuncisão e mudou o foco da igreja. Então aqui em capítulo 3, a gente já viu a parte que Paulo fala com a igreja sobre a autoridade que ele tem para falar sobre isso. Ele começou a carta falando sobre o evangelho que nós temos em Cristo, é somente em Cristo que nós temos salvação. E aqui agora em capítulo 3, depois de mostrar que ele tem autoridade para ensinar sobre isso, no final de capítulo 2 a gente viu que essa lei traz morte, mas agora estando livre da lei, nós podemos viver para Deus, ele fala. Então, aqui em capítulo 3 nós vamos ver mais sobre esse ensino que ele quer mostrar para as igrejas aqui, o ensino sobre fé, o ensino sobre o poder do evangelho e que a gente é livre da lei. Então, como eu falei nos outros estudos, eu gosto muito desse ensino. É muito importante para a gente evitar esse legalismo que fica muito forte em nossos corações e é muito importante. Aqui a parte de ensino, ele vai falar de algumas formas diferentes para ensinar a mesma coisa. Capítulos 3 e 4 é tudo ensino sobre esse evangelho que nós temos e como é que funciona essa fé sem a lei. Então vamos focar nisso nesses próximos dois estudos. Eu quero começar aqui em capítulo 3, vendo os primeiros versículos, e ele faz aqui, nesses primeiros 5 versículos, ele fala 6 perguntas. Ele faz 6 perguntas para as igrejas aqui, para pensar sobre o que eles estão fazendo. E às vezes as perguntas ajudam com isso. Jesus fazia isso também. Jesus fazia perguntas para mostrar o que estava no coração. E Paulo vai fazer a mesma coisa com a gente aqui hoje. Então, vamos pensar sobre essas respostas para entender um pouco mais onde estamos nessa batalha de estar contra legalismo. Então, ele começa em versículo 1, ó Gálatas insensatos. Começa bem, né? Ele já fala para eles que eles estão errados, eles não estão sendo sensíveis àquilo que Deus está fazendo, eles são insensatos, eles não estão obedecendo o que Deus fala, mas eles estão ouvindo essa outra mensagem. Então ele fala, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? A primeira pergunta, ele pergunta sobre essa coisa, tem algo espiritual acontecendo, basicamente ele está falando, tem algo espiritual acontecendo, mas não é um espírito bom. O que vocês estão aceitando, o que vocês estão vivendo, não vem de Deus. Alguém enfeitiçou, alguém fez alguma coisa sobre vocês para atrapalhar esse processo com Deus, mas não foi Deus. Esse espírito que vocês receberam, essa coisa acontecendo com vocês, não foi Deus. Então, o que aconteceu com vocês? E ele faz essa pergunta para saber que espírito trabalhou na vida de vocês para vocês aceitarem essa mensagem que é contra o evangelho. Ele fala, não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Então Paulo fala sobre isso porque foi ele que levou o evangelho para eles. Foi Paulo que pregou para eles a primeira vez. Então quando Paulo levou a mensagem, ele falou sobre uma coisa só, como Paulo sempre volta para isso. Ele fala sobre Jesus crucificado. Quando eles receberam o evangelho, não tinha nada da lei. Paulo não levou nada da lei para eles. Eles receberam simplesmente Jesus crucificado para pagar o preço dos nossos pecados. Então eles começaram bem, eles começaram com Jesus. O que aconteceu?
Que eles esqueceram de Jesus, eles esqueceram dessa primeira parte, a parte mais importante do Evangelho. Versículo 2: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? A terceira pergunta aqui: como que vocês receberam o Espírito? Quando vocês aceitaram Jesus, vocês não receberam o Espírito de Deus? Eles foram cheios do Espírito no dia que eles receberam Jesus. Então, Jesus já está fazendo uma obra, Jesus está preparando eles para fazer boas obras sem ter a lei. Por que eles agora querem a lei? Não é a prática da lei que vai ajudar eles a obedecer ou fazer coisas boas. Eles têm o Espírito de Deus. Então, eles já receberam um Espírito quando eles ouviram sobre esse evangelho. Versículo 3 aqui, ele fala: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então ele falou na última pergunta: vocês receberam o Espírito sem a lei. Agora ele fala: você foi aperfeiçoado no Espírito, não na lei. Por que você vai voltar para a lei pensando que a lei tem o poder para aperfeiçoar? Na lei não existe esse poder. Então, vocês receberam o Espírito está transformando a vida de vocês, e agora vocês querem sair daquilo que vai dar vida e poder, e agora vocês querem sair disso e voltar para a lei que não tem poder. Não faz sentido, você não vai ser aperfeiçoado pelo esforço próprio. A gente não tem força para aperfeiçoar nossa própria vida. Então, mais uma pergunta para fazer eles pensar sobre o que eles receberam e o que eles estão fazendo agora. Versículo 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Para eles, nessa época, quando eles aceitavam Jesus, eles iam ser perseguidos por isso. E agora ele fala: vocês aceitaram o evangelho de Jesus e sofreram. E ele fala: agora todo esse sofrimento que vocês enfrentaram, será que foi inútil? Porque não produziu nada. Agora vocês vão sair disso e vocês vão voltar para a lei. Aqueles judeus que estão debaixo da lei, eles não estão sendo perseguidos. Se vocês querem a lei de Moisés, vocês não precisam sofrer. Vocês não precisam ser perseguidos. Então, o sofrimento que vocês sofreram foi por causa do evangelho. E agora, será que foi inútil tudo isso que vocês passaram? Versículo 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé, com o qual receberam a palavra? Então, as coisas que foram realizadas em nossas vidas foi porque a gente obedeceu, foi porque a gente foi justificado nossa força, ou foi por causa do poder do Espírito e por causa da palavra de Deus? A gente precisa saber que essa obra foi Deus. Então, essas perguntas ele faz para fazer a gente pensar sobre como a gente começou, quem nós somos em Jesus, como que a gente recebeu o Evangelho para agora continuar nesse mesmo lugar, não ser levado disso para alguma outra coisa. Agora, versículo 6, ele começa a falar sobre Abraão. Estamos falando sobre fé. Toda vez que a gente fala sobre fé, geralmente a gente volta para a história de Abraão. Abraão é o pai da fé. O problema nessas igrejas é que os judeus entraram falando sobre Moisés, falando sobre a lei de Moisés. E falaram que Deus usou a vida de Moisés porque o coração de Deus era de fazer as pessoas obedecer, então precisavam de Moisés e a lei para fazer a vontade de Deus. Esse era o argumento dos judeus que entraram e levaram essa mensagem. Agora, o que Paulo vai fazer, ele vai falar, se os judeus são tão bons, se o que os judeus têm é muito especial, vamos voltar para os judeus então. Vocês querem falar sobre os judeus? Vamos falar sobre os judeus. Só que ele vai antes do Moisés. Moisés levou a lei, mas antes dele tinha um outro que era o pai da fé, que é Abraão. Então agora Paulo é muito inteligente a forma que ele faz esse argumento. Ele fala, se vocês querem ser judeus, vamos falar sobre os judeus, vamos falar sobre o pai de vocês, Abraão. E ele volta para quem Abraão é, para mostrar que ele também foi justificado pela fé e não pela lei. Ele veio 400 anos antes da lei, então ele foi justificado completamente separado da lei.
Vamos ler, versículo 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, do que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Então, a tentação dessas igrejas é de voltar para a lei de Moisés, porque eles querem ser como os judeus. E agora Paulo fala, vocês querem ser filhos de Abraão, porque sendo judeus, vocês são filhos de Abraão. Né? Vocês têm que ser filhos dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e agora vocês querem estar nessa linhagem, vocês são judeus. E ele fala, você quer voltar para essas coisas? Para ser filhos de Abraão? Vamos ver como ele foi justificado. E ele fala aqui, versículo 6, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. É Gênesis capítulo 15, ele recebeu a promessa, na verdade ele recebeu a promessa em capítulo 12, vai falar mais sobre isso. Depois de receber a promessa, ele ficou mais um tempo, foi um processo. Vocês podem estudar Gênesis com a gente nos nossos outros vídeos que a gente tem aula de Gênesis também. Mas ele tem todo esse processo que ele recebeu a promessa e ele está tentando acreditar na promessa e leva 25 anos para ele esperar a promessa de Deus e finalmente ele vai ter o filho. Ele recebeu a promessa com 75 anos de idade, recebeu o filho com 100 anos de idade e depois ainda teve que sacrificar esse filho. Vai lá assistir os estudos de Gênesis. Mas Abraão, ele foi justificado depois de receber a promessa, ele creu na promessa de Deus em Gênesis capítulo 15 e no momento que ele creu na promessa de Deus, ele recebeu a justiça de Deus. Se nós queremos ser como nosso pai Abraão, nós temos que ter fé na promessa de Deus. Esse é o argumento do Paulo aqui. Versículo 8, ele fala, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Então, Abraão foi o primeiro para receber as boas novas, que nós sabemos que as boas novas significam o evangelho. Abraão recebeu o evangelho primeiro, isso é muito louco. Abraão foi o primeiro para receber o evangelho de Jesus. Ele fala, por meio de você todas as nações serão abençoados. Assim os que da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Abraão recebeu essa promessa de abençoar todas as nações através do descendente. A gente vai falar sobre o descendente depois, um pouco mais para frente, que vai ser um outro ponto interessante para a gente aqui, mas vamos esperar para chegar nesse ponto. Aqui ele fala que ele recebeu o evangelho quando foi falado para ele a promessa, agora Gênesis 12, falamos de Gênesis 15, agora Gênesis 12, ele recebeu essa promessa de abençoar todas as nações, o mundo inteiro, com o descendente dele. O descendente de Abraão vai abençoar o mundo inteiro. Então, aqui já é o evangelho em Gênesis 12. Aqui é uma promessa sobre Jesus, o Messias. Aqui, muito antes da lei. A lei vem 400 anos depois. E aqui ele já recebeu essa promessa das boas novas do evangelho que Jesus vai abençoar o mundo inteiro. Não só os judeus, não só a família de Abraão, mas o mundo inteiro. Quem vai receber pela fé vai fazer parte da família de Abraão. Então, esses Gálatas que estão tendo dificuldade, querendo voltar para a lei, eles precisam saber que Deus deu essa promessa de abençoar o mundo inteiro aos gentios quando eles aceitam pela fé. Versículo 10. Já os que apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito é todo aquele que persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Se você não continuar praticando, você vai ser amaldiçoado. Então, você não pode começar e não completar a obra. Então, quem está debaixo da lei tem que obedecer toda a lei. Você não pode escolher uma lei que você quer obedecer, fazer circuncisão e o resto pode esquecer. O ponto aqui, se você começa a fazer isso, você tem que fazer tudo isso. Tem certeza que quer voltar para isso? Então, não faz sentido fazer pela metade. A lei mesmo fala que não pode. Ele fala, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Agora, de Abacuque, o Paulo aqui está tirando todos esses versículos do Velho Testamento para mostrar que
essas pessoas não conhecem a lei, eles não conhecem o que os judeus ensinam, eles só receberam um ensino de algumas pessoas querendo manipular eles. Então ele volta para a lei e ele fala, a Bíblia, o Velho Testamento fala isso. Em Abacuque ele fala, o justo viverá pela fé. Nós temos que ter fé para ter vida. Sem fé a gente não tem vida. A lei não tem como produzir vida em nós. Então, isso de novo é a lei de Deus que fala isso, é a palavra de Deus que fala isso, o Velho Testamento. Ele fala no versículo 12, a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Então, se você praticar a lei, você vai ter que viver pela lei. Então, o evangelho não vai produzir nada. Se você quer ser justificado pela fé ou pela lei, você vai ter que continuar na lei. Então não vai ter poder para justificar. Só o evangelho pode justificar. Ele fala, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado numa madeiro. Aqui ele fala que Jesus foi amaldiçoado. Esse versículo é de Deuteronômio, capítulo 21, de novo voltando para o Velho Testamento, e ele fala sobre esse mandamento de ser maldito todo que for pendurado no madeiro. Ele está falando sobre as pessoas que faziam... que matavam alguém. Você matou alguém, você vai ter que pagar o preço. Eles colocavam numa árvore para deixar todo mundo ver, mas depois tinham que tirar porque senão estavam debaixo da maldição. Então aqui ele está falando sobre esse mandamento de Deuteronômio e ele fala, maldito é todo que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no nosso lugar, levando a maldição que nós merecemos. Jesus fez isso. A lei... o poder da lei é de julgar, de condenar. Mas Jesus levou essa condenação. Quando ele foi para a cruz, ele levou a maldição em nosso lugar. Então nós não somos mais debaixo disso, porque Jesus já cumpriu. Então não temos que estar mais debaixo da lei. Ele fala isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então nós recebemos da mesma forma que Abraão recebeu. A maldição da lei já foi. A lei não tem mais poder porque Jesus levou no sacrifício dele na cruz, ele levou a maldição e não tem mais poder. Agora nós recebemos como Abraão recebeu, agora nós recebemos pela fé. Vamos continuar aqui, versículo 15, ele fala, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Então, se você faz um contrato, você não pode mudar o contrato depois de assinar. Assim também as promessas foram feitas a Abraão, ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isso é Cristo. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. Aqui ele fala que o descendente, a promessa que ele fala lá em Gênesis 12, ele fala sobre, é traduzido como a descendência, mas a palavra literalmente no original é semente, é uma pessoa só. O descendente não é no plural, falando de muitos, ele está falando de um só. E Paulo fala aqui que esse um só é Cristo, ele fala no versículo 16. Então, quando ele fez a promessa, Deus fez a promessa de abençoar o mundo inteiro através de Abraão. E ele fala que através do seu descendente, ele já está profetizando sobre Cristo. E quando ele fez isso, Abraão colocou sua fé nessa promessa do Messias, que é o descendente, aquele descendente, o único descendente que tem poder para dar vida, e através dele o mundo inteiro vai ser abençoado. Quando Abraão colocou sua fé em Jesus, sendo o descendente, sem saber que o nome dele seria Jesus, ele sabia que Deus estava prometendo abençoar todos através de um só, o descendente que Deus estava prometendo. Esse é Jesus. Então Abraão colocou sua fé em Jesus.
esse tempo todo no Velho Testamento, antes de chegar a lei, antes de chegar a Jesus, antes do Evangelho, ele já colocou sua fé em Jesus. É muito legal isso. O argumento do Paulo é muito bom. Versículo 18: pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Então, Abraão não recebeu por causa da lei, ele recebeu a promessa e com a promessa ele foi justificado. É a mesma coisa que nós recebemos. Não precisamos da lei, não precisamos de circuncisão, não precisamos de mais nada porque recebemos a promessa. Vamos ver aqui, começando no versículo 21, ele fala, então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Então ele não está falando que a lei fez algo errado, ele não está falando que a lei não é uma coisa boa, porque era importante no tempo que ficou. Versículo 3 ele fala, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então a lei segurou a gente por um tempo, ficou fazendo um trabalho até chegar à promessa. Quando a promessa de Jesus, que foi dado lá em Gênesis 12, foi dado antes disso em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, essa promessa do Evangelho, a gente estava esperando isso. Os judeus, estavam esperando isso. Até essa promessa chegar, eles estavam debaixo da lei, sim. E a lei foi importante nesse tempo. Mas depois de chegar a promessa, não precisamos mais. Ele fala no versículo 24, assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O tutor é aquele que ajudava, quando eram as crianças, ajudava a criança, ensinava, ajudava a entender as coisas, caminhava junto, cuidava da criança, até o dia que a criança se tornou adulto. E depois de ser adulto, não precisava mais do tutor, não precisava mais de alguém para ensinar, para cuidar, porque já era adulto. Então, no tempo que a gente era criança, a gente precisava da lei. Mas agora cumpriu o tempo, agora Jesus já veio, o Evangelho já está aqui e nós não precisamos mais da lei. Então estamos livres agora da lei. Eu vou deixar aqui versículo 26 para o nosso próximo estudo, porque ele vai começar a falar sobre os filhos de Deus. E eu não quero entrar nessa parte porque, na verdade, não foi muito legal como eles terminaram o capítulo. Então, eu vou falar sobre isso no próximo estudo e a gente vai ver sobre filhos de Deus, a diferença de filhos e escravos, que tem essa mesma ideia de tutor aqui. Então, o que a gente aprende aqui em capítulo 3? Nós estamos debaixo da promessa, não debaixo da lei, porque Abraão também foi. E se Abraão foi, é muito melhor para nós estar debaixo da promessa e não estar debaixo da lei. Amém? Então até a próxima e Deus abençoe.